Boa tarde a quem está presente aqui na nossa reunião do Cine Debate, que é um evento do Núcleo de Psicanálise de Marília e Religião, junto com a APM, aqui de Marília também, e está até a nossa colega Zilda, lá da APM, presente também. A reunião começa às 17 horas, então esse Cine Debate está mudando o horário que costumava ser das 15 horas, então estamos mudando o horário que achamos que talvez seja mais fácil para as pessoas no sábado delas, né? E o horário vai ser assim, vamos ter dois comentadores hoje, a Cibele Brandão, que é a nossa atual presidente do Núcleo de Marília, que nós então temos a satisfação de ser uma das comentadoras, e também tem o Júlio Brandão, que é advogado e professor de Direito, que também, no caso, é o marido da Cibele, né? Então, temos uma satisfação de receber os dois, inaugurando esse ano, que começa então, a presidência nova, diretoria nova com a Cibele. Eu também estou começando com a Comissão de Cultura nesse ano aqui, junto com o grupo nosso, e esse grupo vem desenvolvendo esse trabalho do Cine Debate há vários anos, então eu também sou uma pessoa que fico muito satisfeita de fazer parte junto com os colegas aqui de Marília, né? Eu tenho outras questões para falar aqui, iniciais, né? É, tem um pedido nosso para a gente poder ter contato com quem participa aqui dos eventos da Comissão de Cultura, é passar pelo chat um endereço para atualizarmos o nosso banco de dados. Então, se as pessoas puderem passar pelo chat o seu contato, né, por e-mail, então é só inscrever pelo chat e mandar o endereço que a nossa secretária do núcleo vai depois fazer esse recolhimento dos dados, né? E deixa eu ver mais que eu... bom, a gravação está sendo feita, né? Então é bom as pessoas ficarem sabendo que é um evento gravado, né? E agora eu vou passar para minha colega, a Eliana Romera, para dar umas palavrinhas também para nós. Obrigado. A Eliana, está aí? Aí, agora abriu. Abriu? Oi, Abriu, Eliana, então é com vou você. falar. Tá bem, obrigado, Feliz Fernando. Bom, boa tarde a todos. Eu vou trazer um breve resumo do filme para reacender nossa memória. E em seguida, eu vou chamar os nossos comentaristas, o Júlio e a Cibele Brandão. Um Sonho de Liberdade é uma obra-prima dirigida por Frank Darabont. Este filme relata a história de um homem bem-sucedido que trabalhou em um banco tendo pouco tempo para sua família. Um belo dia, ao chegar em casa, encontra sua mulher com um amante na cama. Descontrolado, ele tem como propósito assassiná-los, mas não chega a vias de fato. Na verdade, o que ocorre é um assalto à sua casa e o ladrão é que mata o casal. Andy, ele leva a culpa e é julgado e condenado injustamente à prisão perpétua. Quando chega no presídio, logo faz amizade com um presidiário veterano. Ele pede para que este arrume para ele uma machadinha para ele esculpir pedras. Além de ele esculpir pedras para o jogo de xadrez, seu objetivo será cavar um canal para sua liberdade. Um túnel para sua liberdade. Andy sofre abuso de outros detentos, mas aos poucos ele começa a ser conceituado na prisão, ele é muito inteligente e ele começa até a trabalhar com o chefe do presídio. Ele foi construindo seu túnel aos poucos e tampava o buraco em sua cela
com pôsteres de mulheres. Esse é um filme, né, que ele traz o retrato do cotidiano dos condenados, da dignidade do sofrimento e da necessidade de esperança. Agora, eu gostaria de chamar a Cibele para fazer os comentários. Ela é a nossa presidente do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, psicanalista didata pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E agora a palavra é sua, Cibele. Pode ativar o som, doutora. Isso. Pronto. Estão me ouvindo bem? Tá bem. Então, obrigada, Eliana. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer esse convite feito pela Comissão de Cultura do Núcleo para assistirmos e comentarmos o filme Um Sonho de Liberdade. Convite aceito, com muita honra, e eu agradeço a gentileza de vocês terem me colocado em parceria com o meu parceiro, Júlio Brandão. Muito obrigada, viu? E agora eu quero, assim, agradecer especialmente o Luiz Fernando e a sua comissão. Nós estávamos agora numa reunião teste e falando que é uma comissão com uma estruturação assim bem interessante, várias pessoas, várias mentes dando ideias. Isso para a Comissão de Cultura é excelente. E fazem parte dessa comissão a Angelina Menon, a Cássia Seff, a Eliana Romera, a Júlia Bozelli, o Matheus Spinardi, a Rosa Dantas, a Silvia Ock e a Zilda Ribeiro. Então, vocês veem que é uma comissão de peso e que eles estão assim dispostos a desenvolver um trabalho que a gente considera da máxima importância. É uma das fontes que alimenta muito a vivacidade do núcleo como um todo, né? Então, é uma parceria excelente, na verdade, para todas as comissões, né? Porque aí estimula a informática, estimula a científica, e aí vai, né? Bom, enquanto eu pensava no que dizer, né, a respeito desse filme, eu pensei exatamente nesse exercício oferecido pela Comissão de Cultura, que é o Cine Debate, né? Ao vermos uma obra, nós temos uma experiência de abrir muitas portas. Cada vez que você se cerca de um livro, de uma pintura, de um filme, né? Você abre muitas outras coisas, né? E a gente pode pensar em tantas coisas que estavam sem o nosso conhecimento, você joga uma luz em cima, né? E nós somos retirados do cotidiano banal do dia a dia, que seria a nossa vida se não existisse a arte, né? A arte nos oferece outras possibilidades de pensamento. Isso que é importante aqui nessa comissão, né? Nós podemos pensar em coisas, saber de coisas que a gente não sabia. E a cada reunião a gente sai diferente, né? Eu queria comentar, em primeiro lugar, uma coisa que eu também comecei a falar ali na comissão teste, meio que esquentando já a conversa, é que esse filme muito denso, não é tão fácil de assistir, tem hora que parece que é uma pancada no estômago, né? Ele é baseado numa novela do escritor e mestre Stephen King, né? Hoje, ele é um dos escritores americanos contemporâneos mais impactantes e mais produtivos. Se vocês tiverem oportunidade, vão no YouTube e procurem entrevistas atuais dele, vocês vão ver que personalidade interessante, né?
Ele tem na sua autoria mais de 60 romances e vários contos e muitos filmes foram baseados nas suas obras. Um autor curiosíssimo, que tem um universo muito peculiar. Ele faz o seguinte, vários personagens dele se visitam em outros livros. Então, vocês podem encontrar o Andy e o Red, que são os personagens, eles vão em outros romances, eles transitam, e com isso ele quer, assim, dar a impressão de pessoas reais, que elas vão a outro lugar, não ficam presos só dentro daquele livro, né? Bom, a gente não pode deixar de citar que o comovente filme A Espera de um Milagre também é baseado em uma de suas novelas. Acho que vocês se lembram desse filme. Ele é tido, pela sua produção inicial da década de 70, como um mestre da obra-prima do horror. Para citar alguns desse período, Novembro, 63, Carrie, a Estranha, It, a Coisa, Misery, uma louca obsessão, O Iluminado, Outsider, Mr. Mercedes e A Torre Negra são outros dos seus numerosos livros. A novela, e novela, pela definição, é um conto grande, né? Esse sobre o qual nós vamos falar hoje, o título original dele é Rita Hayworth, Shawshank e a Redenção. Então, é a redenção nessa prisão que se chama Shawshank e Rita Hayworth iluminando essa redenção. Isso já é uma coisa muito importante, porque eu vou colocando assim uma ideia, a figura da mulher como uma inspiração. Essa relação estética com uma mulher linda, com esse embevecimento que ele tinha por ela, o quanto que isso o ajudou. E, por exemplo, dentro da psicanálise, a gente tem uma especial aproximação com esse conceito, a figura da mulher inspirando alguma coisa, porque isso leva para a relação primitiva com a figura materna, né? O Donald Meltzer, que é um psicanalista muito considerado entre nós, ele tem um livro que se chama A Apreensão do Belo, e ele descreve muito bem como o bebê olhando para a mãe, o encantamento que ele fica com o cuidado que ele recebe, com aquele amor imenso, o que isso produz na vida da pessoa. Isso o Andy conservou dentro da prisão. Quando ele tinha que pedir para o Red o que ele queria que o Red arrumasse, ele falava, me traga Rita Hayworth. E ele trazia, né? Tudo bem que era um pôster, mas ele trazia, né? Esse filme é de 1994, né? E conta a história de dois homens condenados, inclusive isso que a Ana lembrou na história, é que um deles, o Andy, ele foi condenado injustamente por um crime que ele não cometeu, ele passou por aquela barbárie que é descrita sobre a prisão, né? Destaca-se nessas condenações o que esses homens têm que suportar para sobreviver em um mundo totalmente cruel e injusto, onde eles são jogados na prisão, numa violência, e assim mesmo eles tentam continuar vivendo. No caso,
ficamos assim abismados de ver o que Andy fez, né? A postura dele com toda... Normalmente você pensaria numa indignação da pessoa de estar lá, né? E ele sofreu muito por ser quem ele era. Um moço bonito, refinado, culto, muito bem-sucedido, né? E acontece que geralmente as pessoas que contêm essas características, ela pode ser alvo de muita inveja, de muita violência. Agora você imagina num lugar como aquele. Nesse ponto nós vemos no filme, porque muitas vezes tem pessoas que têm medo de causar inveja, porque o que as suas características fomenta nos outros. Às vezes a pessoa se retrai, ela não por medo do que ela pode causar nos outros, né? E nesse assunto, eu vi numa entrevista que o Cláudio Castelo deu na revista Viver Bem, numa das colunas da entrevista, ele fala exatamente isso, como é comum, às vezes, uma pessoa se refrear, como um adolescente que cresce muito, ele fica com medo da altura dele, ele fica curvado, para não aparecer o tamanho que ele tem. Bem, Andy, ele era um destaque na vida profissional entre aquelas pessoas que, passando muito tempo lá, eles iam se tornando bichos. Ele sofreu ataques de todas as sortes, abuso sexual, abuso de sua competência, né? Por exemplo, o diretor da prisão, ele usou do jeito que... Ele fez o Andy virar uma pessoa completamente submissa a ele, sem poder nem mesmo lutar pela liberdade dele, pela revisão da pena que ele sofreu, né? E ele, apesar disso tudo, vocês veem a competência que ele tinha para ganhar dinheiro, por exemplo, num ambiente como aquele. Ele ficou anos na prisão e ele saiu bem de lá, assim, financeiramente. Ele continuou trabalhando, continuou ganhando, né? A escolha desse roteiro, ela se tornou, na verdade, uma metáfora da própria vida humana, que é difícil, desafiadora e muitas vezes muito injusta, né? Quando o Andy é preso, e nós sabemos que ele não havia matado o casal, né? Cada um de nós se sente atingido e vem um sentimento de compaixão, pois nada mais universal na condição humana que o sofrimento sem razão e destruidor de uma vida promissora como tinha esse jovem. Aos poucos, dentro da prisão, percebemos não haver diferenças entre os presos criminosos e os funcionários criminosos. As pessoas encarregadas de trazer a redenção eram, em alguns casos, mais criminosos do que os próprios prisioneiros, né? Como no caso, por exemplo, do Andy. Ele não era um assassino, mas os superiores dele eram assassinos, né? Os crimes que eles cometiam, os funcionários, eram os mesmos que essas pessoas eram acusadas: roubar, matar, violentar, humilhar e extorquir.
Apenas a diferença é que estavam com o poder na mão. E os prisioneiros estavam a quilômetros distantes de seus direitos, cidadania e respeito. Isso é a barbárie instalada, né? É claro que muitos que estavam lá eram, sim, criminosos, claro, sem dúvida. Mas acontece que a redenção, ela não consegue vir pelo destrutivo. Porque aquilo que é destrutivo, ele gera mais destrutividade, né? Eu gostaria de destacar também aqui a imagem do filme Sonho de Liberdade. É uma coisa fundamental para manter a mente alimentada e a vida poder se fazer. A imagem da atriz, né, que esconde o túnel, que é representada por essa pessoa que evoca, né, a imagem maternal e da mulher, ela está suportada ali na parede, disfarçada. E há por trás disso, essa imagem é muito bonita, porque tem aquele pôster e atrás dela tem o túnel, né? Um túnel que foi feito em 20 anos, dia por dia. É um trabalho de preso mesmo, né? Que a gente fala. Mas ali continha a sua libertação e era sustentada por um sonho. Ele tinha o sonho de escapar, né, daquilo. Há um outro elemento também para nós destacarmos, que além de sonhar para alimentar a sua vida, o homem precisa de vínculos. Vínculos como esse que se estabeleceu entre ele e o amigo Red, né? O personagem de Red é vivido por Morgan Freeman e ele faz com a sua voz inconfundível toda a narrativa do filme. Ele tem uma voz linda, né? E o filme é contado por ele, né? O filme inteirinho, como se fosse uma história, né? Bom, ele fala logo no início do filme, narrativo, o que ele sentiu a primeira vez que ele viu o Andy, né? Que ele ficou assim muito encantado pelo rapaz. Ele viu tudo isso, assim, como ele era inteligente, como ele era refinado, como ele era uma pessoa que tinha tido uma formação. Ele dirigia um banco importante, né? E ele falou, então, da admiração que ele pôde sentir, e você vê, é a admiração sem a inveja, né? É a admiração pelo reconhecimento do que o outro tem de bom. E eles passaram de certa maneira, sonhar juntos, porque o Andy queria sair de lá, né? E o Red, ele foi confiando naquilo. Ele era um homem, assim, ele desacreditava de tudo, ele ficou muito decepcionado com tudo, mas pelo amigo, ele foi indo junto, meio que carregado, né? Outra coisa, né, que eu gostaria de falar, você vê um outro contraponto que eu faria, quando eles chegaram na prisão, uma das cenas mais violentas que tem, aquele prisioneiro obeso, né, uma pessoa totalmente imatura, frágil, e ele começou a falar: aqui não é meu lugar, eu quero a minha mãe, né? Ele despertou uma tal ira nos funcionários, e você vê, uma coisa é quando você pode pensar, por exemplo, numa mulher, se encantar, poder sonhar com a liberdade. Outra coisa, aquele encarregado, ele ficou tão exasperado do gordinho falar: eu quero a minha mãe, que ao dizer aquilo, ele foi morto a pauladas.
né? Talvez para calar a boca, né? Então, para algumas pessoas, você pode evocar relações primitivas e aquilo te alimentar, e para outras desperta a ira, o insuportável, né? Um sonho de liberdade nos oferece algumas reflexões para enfrentarmos a existência. Sentimentos nobres, a amizade, gostar muito de uma biblioteca como ele gostava. Você viu tudo que ele fez para ter a biblioteca. Você ter a paciência, a crença que é importante você alfabetizar uma pessoa, como ele alfabetizou aquele rapaz que depois foi morto também, né? Andy acreditava nos livros, na alfabetização e no respeito humano. Ele organizou uma biblioteca que cresceu bastante e modificou o seu meio, apesar de ter encontrado um meio hostil e psicótico. Então, são esses os meus comentários e são, assim, convites para a gente depois poder pensar juntos, viu? Mais uma vez, muito obrigada. Eu fiquei muito contente com o convite. Júlio, então, né, Júlio, por favor? Pode ativar o som, doutor Júlio. Ativei, acho que ativei, né? Já. Bom, eu sou um advogado, né? Já foi anunciado, e um advogado casado com uma psicanalista aí quase 40 anos, né? Vou fazer 40 anos. Evidentemente que eu sou influenciado por isso também, né? E isso me obriga, evidentemente, a refletir bem quando eu vou falar, né? Porque um advogado, talvez, que não tivesse muito contato com a psicanálise, ele poderia falar assim, não, realmente o presídio é um depósito do que há de pior da sociedade, né? E eu vejo que a moeda de troca, vamos admitir que isso seja uma história, fosse um filme de tempo, de época. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Luiz Fernando pelo convite, que eu esqueci de agradecer. A todo o Departamento Cultural, um prazer estar aqui. Então, deixa eu fazer esse adendo primeiro. Se fosse um filme de época, né, e ele começa lá em 1947, nós sabemos que é uma ficção, é uma ficção bem próxima do real, né? Os presídios eram aquilo, mais ou menos aquilo, acho que até pior do que aquilo, né? E onde você depositava as pessoas e elas ficavam, no caso nosso, não existe pena perpétua no sistema brasileiro, né? Não tem pena de morte nem pena perpétua. Então, a gente não tem ideia de como seria aqui um presídio dessa natureza, né? Mas, dois comentários como advogado que eu vou fazer. Todo bandido diz que é inocente, no filme se fala isso, né? E o Andy demora um pouco para entender, mas depois ele compreende rapidamente, né? E outra coisa é o cigarro ser a moeda de troca. Ainda é assim. Eu, até um tempo atrás, eu tive um cliente que já ficou preso um bom tempo no presídio, praticamente 30 dias ele ficou preso até a gente conseguir libertá-lo, e eu tinha que regularmente, toda semana, em nome da família dele, que era uma família até muito bem de vida, levar o cigarro para ele negociar lá dentro o bem-estar dele, porque era moeda de troca. Mas um dos... Só quem foi lá, como eu fui várias vezes, em vários presídios, sabe como é a coisa mais horrível do mundo que você possa imaginar. Não existe um presídio que não tenha um cheiro peculiar muito ruim, né? Uma coisa fétida, né? E que causa repulsa, né? Aquele pessoa que está de fora, né?
Então, esse seria um comentário que eu poderia fazer e que o filme retrata adequadamente bem. Onde tem um diretor venal, né, despótico, que por décadas se usurpa o dinheiro público de tudo que ele puder angariar, vendendo o serviço dos presos para terceiro, obtendo vantagens ilícitas, né? E então é um lugar realmente onde as pessoas têm esse tipo de sofrimento, né? Dessa horrível realidade, né? Eu acho que essa seria assim, uma palavra de um advogado. E uma questão também de advogado seria assim, a injustiça, né? Há casos de erros judiciários, né? Há casos de defesas mal feitas, há casos de que a pessoa realmente é condenada e não cometeu um crime. Isso é histórico, tem precedentes, tem várias situações disso. No cotidiano aqui da vida da gente, a gente vê de vez em quando o cara ficou 20 dias preso, até descobrir que ele não era o bandido ou não. Enfim, você tem essas realidades, isso faz parte. O filme não trata só disso, evidentemente, né? Eu tenho agora, passando por um viés, e não é psicanalista, porque eu não entendo nada de psicanálise, eu entendo um pouquinho, assim, sei quem é o Freud, tem várias coisas que eu conheço por conviver no meio, né, desses amigos todos. É uma situação que me causou assim, uma preocupação, mas porque o Andy, e o julgamento dele foi um flashback, foi rápido, né? Algumas palavras do acusador, nenhum de uma defesa, e uma palavra do juiz, porque o Andy ele ficou muito passivo, né? Ele não demonstrava emoções. E a Sibeli falou, ele não sequer se indignou, né? Ele negou, ele disse só que realmente eu não fiz isso, né? Eu sou inocente, e aceitou passivamente essa situação, que isso não é comum, né? Então isso é uma coisa do filme, que eu acho que ali ele começou a pensar sobre uma situação que depois passa uma cena, depois que ele sai da solitária dos 30 dias, que ele conversa com o Red e ele decididamente, ao perder a oportunidade de provar sua inocência, porque o diretor matou a única testemunha que poderia ajudá-lo, ele comenta uma frase mais ou menos assim: eu fui culpado pela morte da minha mulher, eu a rejeitei, enfim, eu a amava, porém eu não consegui dar a ela o que talvez ela esperasse de mim. Isso já são palavras minhas. E ali ele fala, esforce-se para viver e esforce-se para morrer. Então, quando eu faço uma conexão nessas duas coisas, eu vejo que ele, no meu olhar, ele fala uma outra frase. Eu não imaginava que a tempestade ou a tormenta ia ser tão forte na minha vida. Ele fala esse diálogo naquela coisa. Eu acho que ele, talvez, com toda a sua personalidade, que é uma pessoa diferente, obviamente, né, e vai parar lá no depósito de lixo da sociedade. Eu acho que ele foi para se redimir. Ele aceitou aquela prisão dele sem reclamar, sabendo que ele era injusto, que ele não tinha matado o casal, né? Mas ele aceitou passar por aquele suplício no primeiro momento. Ou até, talvez, ele tivesse superado isso no momento que ele achou a testemunha que caiu do céu, o Tommy lá, né, que viu um diálogo de um preso, citou nomes, né, e que viu que aquilo se frustrou. Aí ele sim falou, bom, agora eu vou realmente fugir. Já tinha se preparado para fugir por alguma razão, porque, na verdade, todo preso quer sair da prisão. Se for injusto, mais ainda. Mas eu vejo que ele se redimiu de uma forma diferente. Foi construir dentro de uma situação absolutamente desumana, cruel, que era o presídio, a começar pela biblioteca, para onde ele foi em primeiro lugar, atender aqueles monte de
guardas que protegiam o presídio, resolvendo os problemas tributários dele, fazendo imposto de renda, fazendo a contabilidade ilícita do diretor do presídio, né? E mesmo assim sendo perseguido, sendo judiado. Mas eu acho que a redenção dele, que ele se redimiu um pouco desta forma, eu acho, né? Mas ele aceitou passivamente aquilo, mas ele se comportou de uma forma muito peculiar. E aí eu fico lembrando o que faz uma pessoa suportar tudo isso. Porque os demais presos, eles caíram numa rotina. O Brooks ficou 50 anos lá no presídio, né? E aquilo, 50 anos na vida de qualquer... Né? Se você considerar, né, assim, que aquilo seja uma coisa de época, evidentemente, você vai perceber que em 47, 48, quando ele completou 50 anos, não é muito preciso, apenas a gente fica sabendo que ele estava preso 50 anos, né? Se você tinha uma média de vida de 50 anos, talvez naquela época, né? Ele passou a vida quase inteira preso, né? Mais do que um homem comum, mas ficou 50 anos de vida preso. Então, ele, evidentemente, que ele acabou aceitando aquilo, e aquela rotina do dia a dia foi acomodando ele, né? O Andy não. O Andy, ele viu que ele tinha, ele se sentiu culpado pela mulher dele, ele fala isso depois de um pedaço do filme, né? E eu acho que ele quis se redimir. E essa redenção era uma coisa paralela à ideia de ir embora do presídio, sair da prisão, né? Porque ele achou que ele ia passar por um dissabor para aquele processo, mas ele não esperava. Tanto que, se você olhar bem, na hora que o juiz fala da sentença dele, ele muda de expressão, né? Aí seja talvez o primeiro momento que ele sente o tamanho do problema que ele tinha, né? E aí ele vai para um lugar incerto, né? Que ele não sabia o que ia acontecer. E eu acho que esse assim, é um aspecto muito importante da coisa, assim, cara, como você se comporta diante do sofrimento. Há um tempo atrás, um primo da Sibeli, o Fernando, comentou com a Sibeli um livro, né, de um escritor alemão que era neurologista, acho que também tempo ele era psicólogo também, chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl escreveu inúmeros livros e ele foi fundador de uma escola chamada logoterapia. Eu não fui me aprofundar nisso, mas eu li o livro dele já há um tempo atrás, e ele viveu num campo de concentração, né, na Alemanha. Ele nasceu em 1905, foi preso, morreu em 97. Ele teve uma vida longa, e ele fala como que as pessoas sobreviveram, como que alguns sobreviviam àqueles campos de concentração. E eu faço um paralelo entre as duas situações, desse presídio, o Andy, e do campo de concentração, que já tinha acontecido simultaneamente à época do filme histórico, do tempo histórico do filme, 47, foi 39 a 45, né? Então eu faço esse paralelo, porque realmente, e o Viktor Frankl fala assim, você consegue, a partir da experiência pessoal dele, ele construiu todo um raciocínio que tem ideias lá vindas de Freud, de outros daquela época anterior, né, sob influência, inclusive, do Freud. Ele fala assim, ele cita um pensamento de Nietzsche, que fala assim, quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como viver. Ou seja, então, eu falo assim, o Viktor Frankl fala assim, você sobrevive nesses lugares, nesse sofrimento, dessas intempéries da vida, dessas piores dramas, se você tem um sentido para isso. Um sentido que te faça viver, sobreviver e, às vezes, até viver, né? O Andy, ele tinha que escolher entre viver ou morrer.
Ele sabia que o risco de fugir poderia matá-lo. Né? Na fuga, se descobre, ele seria morto, sem dúvida alguma. Né? Porque ele não poderia ser um arquivo vivo, porque ele destruiria o próprio diretor da prisão, que ele até comenta com o assunto e o cara reage, né? Só não matou ele ali porque não tinha, mas mandou pôr ele na solitária, né? Um bom tempo. E na hora que ele mata, a testemunha viva. Então, essa questão de... E o Andy tinha isso, e a Sibeli já até referiu as coisas que ele fez, né? Ele tomou a iniciativa de ajudar o Hadley lá, que era aquele policial, né, do presídio, que tinha um problema de receber uma herança, não queria pagar imposto de renda, e encontrou um outro mecanismo do direito, nós chamamos de lisão fiscal, e conseguiu realmente tirar o problema do cidadão. Né? Aí ele vai para a biblioteca, aí ele começa a reconstruir a biblioteca, ele vai ensinar as pessoas a estudarem e tal. Aquele é um processo de redenção dele, é fazer alguma coisa por alguém. E tantas vezes que nas horas mais difíceis ele estava com um olhar assim, abstraindo depois que ele ficou lá na solitária, mas ele ficou com a música, com Mozart, né? Acho que foi Mozart, né? Ficou com a música na cabeça, ele falou que não ficou sozinho. E os outros presidiários não entendiam muito bem isso, né? Então, ele tinha o que fez que ele não se acomodasse, ou que aquilo não ficasse como a casa dele, o lar dele, porque várias vezes ele se refere àquela prisão como um lar. O Red ficou 40 anos, o Brooks 50. O Brooks não tinha como soltar uma pessoa dessa na vida, ele suicidou, né? O Red ficou 40, o Andy ficou 20, quer dizer, tem toda uma coisa. E a Rita Hayworth foi substituída pela Raquel, pela a namorada do Kennedy lá, esqueci, e depois pela Raquel Welch. Né? Então, isso demonstra o quê? A passagem do tempo do presídio. E ele sobrevivendo aquilo, ele conseguiu. Porque ele tinha um sentido para as coisas da vida dele. Por isso que ele conseguiu sobreviver àquilo. Os outros, se o Andy não estivesse ali, alguém como ele, eles seriam aquilo que eles continuam sendo. Eles ali eram um depósito de preso, controlado por um despótico diretor. Então, ninguém tinha vida ali, praticamente. Né? Tinha uma pequena miséria interna que eles trocavam. Né? Os homossexuais de um lado, os outros de outro, enfim. Até... Então, eu fico vendo, eu vi o filme e estou considerando essas observações, porque eu acho que alguma coisa me sugeriu isso, né? Que eu fiquei refletindo. Ontem eu assisti até o filme novamente, né? E para poder realmente me preparar. Mas eu acho que o debate será melhor. Eu também fico com essas considerações. Teria muito até falar sobre alguns personagens, né? Mas eu acho que já foi razoavelmente dito, e eu acho que o debate, se houver, vai ser muito bom. Então, é o que eu tinha a comentar nesse momento sobre o filme. Obrigado pela atenção. Eliana, você coordena a reunião? Então, agora nós passaríamos então para a Júlia, né, para que ela possa levantar as perguntas e iniciarmos o debate. Júlia? Eu queria agradecer o pessoal que está mandando o e-mail. Quem puder mandar o seu e-mail também, que a gente está atualizando, né? Aqui não tem nenhuma pergunta ainda. Tem um comentário da Heloísa Lucente. Vou ler aqui para vocês. Talvez o sentimento de culpa e o medo de enfrentar a realidade, de sair daquela vida que se tornou rotina, onde tudo era controlado por ele, sair para fora daquele lugar era um difícil enfrentamento, né? Ela colocou aqui. Eu acho... Posso só complementar um pouquinho? Posso falar mais um pouco ou não? Lógico, lógico. Assim...
vai falar sobre assim, o momento definitivo que ele decidiu que ele ia fugir, né? Ele combina, ele pede ao Red, dá as orientações para o Red, que ele gostaria de sair, não fala que vai fugir naquela noite, né? Ele não entrega, ele nunca reclamou de ninguém na prisão, ele nunca bateu ninguém, ele nunca violentou ninguém, nunca usou do momento que ele teve um poderzinho junto ao chefe para fazer alguma coisa. Pelo contrário, né? Quando ele põe aquela música que toca no pátio inteiro, né? Ele leva, vai para a solitária, enfim, eles, né, apanha aqui nas coisas, mas ele sempre manteve-se assim. Mas quando ele constrói a ideia de sair, e aí que vem muito mais, o que é o presídio? O presídio é um lugar sombrio, um lugar triste, um lugar... Então, quando começa, ele foge e não aparece para onde ele foi, depois ele provoca, depois ele deixa para o Red, já tinha deixado para o Red, como encontrar a caixinha, lá daquele murinho, que era aquele cerca de pedras, que eles construíram para o filme essa cerca, né? E deixaram lá embaixo, eu não sei se era um carvalho, aquilo, alguma árvore desse tipo, que caiu um raio e destruiu ela, né? Mas ali ele começa a construir, aí o sonho da liberdade, ou seja, a ideia da esperança, que nunca, o Andy nunca deixou de ter esperança, né? Ele nunca deixou de ansiar com a liberdade que ele queria, ele estava ali injustamente, né? Embora ele, internamente, eu acho que em um momento ele aceitou aquilo por espiar uma culpa que ele sentia em relação ao fato de ter perdido a mulher que ele amava, porque ele não soube, talvez, tratá-la com um devido respeito, sei lá, alguma coisa que também não aparece no filme, né? Mas que sugere alguma coisa, né? Então, aí ele constrói a sua ideia. E o ápice do filme é o céu azul lá, né, do México, daquela cidadezinha pequena, né? E aquilo realmente, aí aparece a vida, né? A coisa da liberdade, a coisa da majestade da vida, a beleza da vida. E ele não tinha nada, ele era uma pessoa que fugiu, que nunca mais acharam. O Red já tinha violado a Constitucional, mas já era velho. Quem é que ia preocupar mesmo com bandido velho? Ninguém mais vai atrás disso, até hoje não vai, né? É uma coisa assim que funcionou. Então, ele tinha mesmo, assim, o filme é muito bonito nesse sentido, né? Ele, ao mesmo tempo que ele é extremamente violento, ele tem momentos de muita sensibilidade de mostrar, né? O Andy representou um pouco de humanidade dentro do presídio. É isso que é interessante. Ele trouxe, pelo menos aquele grupo dele lá, né, que tinha uns malucos lá no meio, assim, mas era um grupo, ele conseguiu formar um grupo dentro da prisão, né? E ali revela o lado humano que não tinha naquele presídio. Aquele presídio não tinha, só tinha o Red, que era um comerciante de dentro do presídio, que trazia as coisas que você precisava, né? Mas era isso, mas isso era aceito pela administração, porque era uma forma de corromper o guarda, todo mundo aceitava, quer dizer, a mercadoria não entrava lá, ela entrava por corrupção, por alguma coisa que deixavam alguém passar. Então, eu acho que o Andy representa, no contexto do filme, essa coisa. Né? Ele que trouxe. E as pessoas ficaram credas, e ficaram, depois que ele foi embora, ainda contando história. Ele virou um herói para eles, né? Porque ele conseguiu dar cerveja, conseguiu tirar a cerveja para dar para os presos, quer dizer, e ele ficava olhando para um horizonte, né? Que um dia ele chegou lá no horizonte dele. Ele chegou na hora certa, talvez. Né? Era isso que eu queria complementar. A Heloísa está agradecendo os comentários do Dr. Júlio. A Miriam Faria pediu para vocês comentarem um pouco sobre a questão de esperança. Me parece algo básico na personalidade do protagonista. Deixa para a Sibeli. Então, eu vou comentar assim, e queria falar mais uma coisa do que a Heloísa colocou, no sentido assim de que uma prisão tão longa, o que ela tira da pessoa, né?
assim, porque o preparo que você vai construindo dentro de você para poder enfrentar a vida, ele é constante, né? Você vai aprendendo muitas coisas com as pessoas que você convive, com as situações que você tem autonomia. Então, ali, a pessoa permanecendo aquele tempo todo, ela perde os recursos de toda a ordem, né? É como se a vida ficasse inviável lá fora, né? Agora, a esperança que a Miriam falou, assim, como que ela pode ser mantida, né? De uma certa forma, isso que o Júlio falou da teoria do Viktor Frankl, que ele fala, você passa por alguma coisa trágica às vezes, mas se você é capaz de manter um sentido dentro daquilo, não ficar numa depressão profunda que qualquer coisa perde a razão de ser, né? Então, alguma coisa que tenha a ver com redenção, que possa dar esperança. Agora, no caso desse personagem do Andy, eu tenho a impressão que o que pode ser mantido dentro dele, essa capacidade de sonhar, né? Então, sonhar com relações que trazem um encantamento, ou com um amigo que ouve você e te devolve algum pensamento interessante. Por exemplo, quando os dois ficaram conversando ali, ele estava muito triste, o Andy, quando ele saiu da solitária, mas o amigo foi ouvindo, né? E foi dando um renascimento para ele. Ele fala para o Red que ele tinha feito muito mal para a mulher dele e tal, e o Red responde: olha, você pode ter sido um mau marido, só isso, né? Isso não quer dizer que você seja um assassino, e dando uma dimensão assim de erros que todos nós temos, né? Você tem uma função e às vezes você não vai muito bem dentro dela. Faltam ideias, faltam às vezes amparos, né, das pessoas, mas para você realmente poder ter a esperança, você tem que ter sim alguma coisa no seu mundo interno e encontrar relações que te façam acreditar na vida, né? Para mim, a esperança está baseada já na relação com o outro, né? Sibeli, eu vou abrir o microfone da Miriam, que ela quer comentar né, com o grupo. É. Pode falar, Oi. Miriam. Oi, pessoal. Boa tarde. Que bom estar aqui. Um prazer mesmo, né? Esse filme é maravilhoso. E eu perguntei da esperança porque eu me lembrei também do filme do Nelson Mandela, e ele fica mais de 40 anos, se não me engano, preso, e quando ele sai, ele fala que ele nunca se sentiu preso, né? Porque dentro dele ele era livre. Então eu fiquei pensando o que faz com que algumas pessoas tenham essa possibilidade, né? Essa característica de personalidade que não é, a Cibele até falou, né? Que eu acho que um presídio tira o pouco que alguma pessoa possa ter, né? Até da própria humanidade. Eu até achei esse presídio representado no filme um presídio legal, porque a gente vê os nossos aqui no Brasil lá cada um tinha sua cela, até que era razoavelmente limpo, eles tinham suas atividades, né? Eu achei assim que até era um presídio de alto luxo comparado com os nossos daqui, né? Mas o que me impressionou no filme do Mandela e nesse filme foi essa resiliência, se a gente puder usar uma palavra, né, que também está na moda, como essa pessoa pode ter conseguido, mesmo em condições tão precárias, ele conseguia fazer transformações. Ele via na pedra alguma coisa que poderia ser transformada em alguma outra coisa, né? No martelinho que era só para polir as pedras né, fazer lá as artes dele, e de repente ele viu que podia ser usado. Ou ele já pensou no martelo querendo pensar em alguma outra coisa. Eu acho que não, porque o martelo realmente era muito pequeno. Ele só descobriu que a parede ela tinha uma certa porosidade e tal quando ele foi sem querer, né, que ele viu aquilo. Então eu fiquei pensando, porque Bion fala, né, quando ele se refere à posição, agora
desculpa o pessoal que pode tampar o ouvido, posição esquizoparanoide depressiva, ele fala de uma possibilidade que a pessoa tem de viver um momento de turbulência, que seria o momento da posição esquizoparanoide, mas com uma paciência para chegar na posição depressiva, que seria uma posição da segurança, e que nós estaríamos sempre nesse vai e vem, né, entre a paciência de suportar alguma coisa e atravessar para alguma outra coisa que seria a posição depressiva, onde a gente poderia ter essa segurança. Então eu penso assim, o que é essa relação, como a Cibele falou, uma relação com outro ser humano? Mas será que são as primeiras relações que fundam isso? Que alguém já tem uma possibilidade de se responsabilizar pela sua vida e de fazer transformações, e uma outra pessoa não quer ser cuidado e quer ser dirigido a vida toda, né? Porque quem está, às vezes, no presídio porque não tem condições de se responsabilizar pela própria vida, né? E ele não, ele usou todas as possibilidades de transformações possíveis e imagináveis para sair daquilo, né? Era isso que eu queria comentar. Obrigada. Obrigada a você, Miriam. E você veja, né, que esse comentário que você faz, nós podemos pensar também uma outra coisa. O Andy, ele teve uma formação muito intensa. Ele era uma pessoa completamente diferenciada naquele meio. Então, se você pensar na teoria do pensamento do Bill, ele trabalhou muito essa mente. Ele aprendeu a pensar, né? Então, citando uma outra colocação do Bion, aquilo que ele fala, um soldado na guerra que pode continuar pensando é o que tem mais chance de sobreviver, né? Então, ele é um testemunho, Andy, que o conhecimento, a leitura, a alfabetização ajuda mesmo muito para a vida, porque todo esse esforço que ele teve anterior, quando ele esteve num ambiente absolutamente hostil, ajudou sim ele poder usar esses recursos de pensamento, né? E de suportar a frustração e aguentar a turbulência, a capacidade negativa e ir fazendo uma possibilidade de libertação, né? Então, ele é uma testemunha viva, assim, que você tentar se desenvolver mentalmente vale a pena, né? Senão você fica no chão, né? Daquilo que você não pode lutar. Ele é uma pessoa que lutou intensamente pela liberdade dele. Não naquele momento que o Júlio falou, por exemplo, ele não tinha defesa, ele não tinha um advogado para fazer uma defesa muito bem feita, tal. Ele foi paulativamente usando os recursos para poder construir o túnel da libertação, né? Que tem muita simbologia nesse filme, né? Mesmo por onde ele saiu, ele teve que passar pelo esgoto, né? Sim. A Natália está lembrando aqui também da cena em que o Brooks, aquele réu idoso que alimenta o passarinho, também surge essa ideia de esperança em acreditar na vida. Desperta isso de humanidade e do cuidado, continuidade da vida. A Maria... Peraí, tá cortando um pouco o nome. A Maria Márcia Guedes. Gostaria que a Cibele e o Júlio comentassem sobre as várias avaliações que o Red passou, mas que foi quando ele disse a verdade é que ele realmente foi absolvido, né? Eu posso falar? Lógico. Eu acho que tudo ali foi uma questão... Eu acho que quando ele falou no começo, a primeira vez, que é uma das primeiras cenas, né, do filme, né, eu acho até que ele falou a verdade ali. O problema é que ele vivia num presídio que isso aí não existia, né? Essa mudança das avaliações dele só deram certo, não foi quando ele falou a verdade, quando houve uma mudança radical dentro do presídio e causada pelo Andy, que não entregou o cara para a cadeia,
Aí é que, então, entrou uma comissão mais humana, né? Que não, eu estou falando agora na cabeça mais de advogado, né? Me parece assim, que foi quando mudou o diretor do presídio foi retirado. Então, houve uma mudança. E talvez, eu acho que nesse sentido é que ele... E aí ele falou a verdade porque ele já não estava mais importando. Porque, de certa forma, porque ele fala na parte assim, o Brooks tinha que ter morrido na prisão. O Brooks era feliz na prisão, né? Vocês veem todas as cenas que ele participou, ele era feliz lá. Ele aceitou aquilo como um lar dele. Ele não tinha outra vida fora da prisão. Ele nunca viu uma vida fora da prisão. Tanto que a última vez que ele tinha visto um carro era em 1900 e pouquinho, que ele viu um carro, né, quando ele era criança. Então, ele não tinha... Ele já pertencia àquele presídio. Tirou ele dali, é difícil, é diferente do pássaro. O pássaro, na hora que ele tirou, libertou o pássaro voou. Né? Para onde foi, ninguém sabe. Mas o Brooks tirou ele da prisão, soltou ele, não aguentou, porque não tem o que mais fazer. Né? Aquela carta de despedida diz tudo. Eu acho que o Red, quando ele foi posto, houve uma postura de mudança, porque o presídio deixou um pouco de ser aquele presídio que era anterior, conduzido de forma despótica, talvez pudesse ter libertado ele antes, até. Né? A gente não sabe dizer isso, mas também pode, né, ele ter dito a verdade. Não é que ele disse a verdade, ele já estava tão, né, acostumado a ser negado, que ele falou, bom, vou falar, embora sejam outras pessoas. O cara falou, por favor, sente-se. Os outros falavam, sente-se. O outro falou, por favor, sente-se. Então, você denota aí uma postura diferente, né? Que talvez deu a ele a vontade até de falar o que ele sentia. Eu estou arrependido aí de dar aquela história toda. Eu acho, não sei se é um pouco por aí, né? Mas é uma cena realmente impressionante, sim, essa questão. E já tinha, né? Aí na cabeça dele já tinha um pouco da influência do Andy, né? Ele já era um amigo e ele falou, bom, vou soltar aqui, quem sabe dá certo e eu vou fazer minha vida ainda. Ele tinha um sonho, ele não tinha, na verdade ele também já não estava importando de ficar lá como o Brooks, porque ele tinha medo da liberdade, né? Ele só se encoraja na hora que ele começa a ficar livre, que ele lembra do que ele prometeu para o Andy, ir atrás dele e tal. Mas eu acho que mais ou menos por aí. Você acha, Sibeli? O que você acha? Eu estava assim pensando, né, que também tem um sistema lá dentro de perversidade, né? Quer dizer, quando a pessoa se apresenta e ela ainda tem sonhos, ela tem desejos, ela tem planos, a tendência é continuar a pena e não deixar sair, né? Quer dizer, a hora que virou bagaço, né? Assim como o Brooks, né? Que ele não sabia nem atravessar uma rua. Ele ia morrer de qualquer jeito, porque ele ficou inviável para a vida, né? E, de certa forma, o jeito que o Red falou é uma coisa assim próprio de alguém que, que está desacorçoado, que a gente fala, né? Não tinha. Ele falou, tudo bem, eu vou embora, tanto faz. Eu não... Aí, então, pode ir, porque... Então, aquilo que era para ser um lugar para a pessoa se reformar, né? Que era isso que eles queriam. Você se considera regenerado, né? Aparentemente era para isso. Na verdade, é um lugar para acabar com todo o sonho, né? Aí não oferece perigo, pode ir embora, né? Mas é um bagaço, né? A Rose Claire... Oh, desculpa.
Pode Tem falar. alguém falando? A Rose Claire escreveu. Em relação ao que a Miriam coloca, me remete à questão da necessária constância da pulsão de vida. Achei bem simbólico a passagem pelo rio de esgoto para chegar ao oceano no México. E também a questão do aprisionamento, no caso daqueles que, após muitos anos de prisão, ao serem colocados em liberdade, sentem medo e sozinhos. Surta e se mata. Incrível que antes ele soltou o pássaro. E aí ela continua. Interessante que o Red sempre problematizava o que seria regenerado. Difícil num sistema de imensa podridão e desumanização. Eu vou abrir aqui, que o Luiz Fernando também gostaria de falar. Posso falar? Ou a Cibele quer comentar? O Júlio quer comentar alguma coisa? Pode falar, Luiz Fernando. Pode falar. Então, me inscrevi para falar porque queria aproveitar uma parte do comentário que a Cibele fez, que é como um indivíduo pode interferir no ambiente, né? Volta e meia, a gente percebe fatos que acontecem, mas por uma pessoa, o indivíduo foi capaz de provocar mudança no ambiente, né? Eu acho isso notável de a gente observar, porque muitas vezes as pessoas têm essa impressão, o que adianta eu fazer? O que adianta eu fazer? Adianta sim, adianta, porque você tem uma atitude sua, pode ser da sua pessoa, mas interfere. E eu comento assim, às vezes até no próprio consultório, que as pessoas falam muitas vezes de modo crítico, fazendo piada, psicanálise, negócio individual, né? Como que você fica lá num consultório fazendo uma coisa só para você? Falo, não, você está trabalhando e você vai interferir em relação às pessoas que vivem com você, você vai interferir no seu trabalho de outra maneira, você vai interferir no mundo, né? Então, é muito interessante isso que a Cibele comentou, como é que o indivíduo interfere no ambiente. Eu acho isso espetacular. E do Júlio também eu achei muito bom o seu comentário, eu gostei muito do seu comentário, e especialmente na questão de se redimir, né, que ele aceitou, parece como se fosse uma culpa ser preso, que foi o mau marido, sei lá o quê, né, que pode ter acontecido. Eu achei isso muito legal mesmo que você pegou, porque Melanie Klein tinha um comentário assim que, para ela, o sentimento de culpa, ela achava que era como uma coisa natural do ser humano. Faz parte da natureza humana o sentimento de culpa. Então, o que ela notava que, às vezes, uma pessoa tinha que aprontar alguma coisa para ter um motivo de justificar de ser punida. Isso é muito, muito curioso, né? Então, o sentimento de culpa sempre está presente. A gente pode perceber que está sempre pronto para pular em cima da gente, né? Então, esse comentário seu, Júlio, foi muito interessante, porque se ele foi mau marido, sei lá o que ele achou culpado, percebe? E aquilo encaixou bem, ó. É realmente a punição que eu precisava, né? Encaixou, né? E o Bion tem um outro comentário que eu acho interessante, eu não vou falar muito não para não esticar, mas o Bion tem um outro comentário que ele considerava um movimento da mente também de ataque à pessoa real. É diferente da Melanie Klein, que a Melanie Klein tinha uma questão do superego, mas muito com o aspecto moral, né? de que seria certo, errado. Bill tem uma coisa que é consciência moral primitiva. O que é? É o cara ser ele, né? E sempre ser atacado, sempre se sentir culpado, que como se estivesse sempre fazendo alguma coisa errada, qualquer coisa. Então, é curioso, se a pessoa tem liberdade, ela precisa também estar alerta que esse ataque que a gente vai sofrer da gente mesmo, vai vir pegar a gente. Isso é incrível, né? E só para terminar, aquela questão da música, né? Que é aquele momento lindo da música, né? Eu acho que é Mozart, assim, o Júlio, que toca, ele põe no alto-falante aquela música. Eu acho que a arte salva a gente mesmo, como a Cibele comentou, da nossa vida cotidiana, que não é muito fácil, né? A maioria das vezes
não é fácil, mas a arte, na minha opinião, salva a gente. Obrigado. Eu queria fazer um comentário que eu acho que, de certa maneira, respondo ao que os colegas foram colocando. Uma outra coisa assim que eu achei interessante quando o Red sai da prisão e ele vai fazer os mesmos passos que o Brook, né? Então ele fica até no mesmo quarto, tal, e vai ser lá o empacotador no supermercado. O encarregado ele tinha uma profunda irritação com eles, né? Tanto pela velhice como o fato de serem ex-presidiários, e ali ele está representando como que a sociedade recebe, né? Aquela dificuldade toda, e falou: para de me pedir toda hora quando você quer ir ao banheiro, né? Não precisa. E ele falou assim: como que eu não vou pedir se eu passei 40 anos pedindo, né? E ali eu achei que simboliza também um outro resultado do que a pessoa vive, né? Quer dizer, ele não é dono nem da necessidade fisiológica dele, né? Acaba até isso, né? Então, a pessoa vai ficando muito pouco parecida com um ser humano, porque é destituído até da vontade, né? Que é outra coisa que é fundamental para a gente pôr a vida para frente, né? Ele fala: eu tenho que pedir, eu não tenho mais vontade, né? Então, são coisas assim acho que são importantes a gente pensar para entender o que é o contraponto que traz o progresso, né? Então, você ter uma mente criativa para conversar com você, para sonhar junto, para fazer um plano, e você não ter isso, você ter o desrespeito, a autoridade máxima, né? E o efeito que traz, né, para um e para outro. E nesse sentido que eu acho que os escritores eles são impressionantes, né, de poder descrever essas coisas todas, né? Assim, a gente até fez sugestão do Carlos, outro dia nós conversamos rapidamente, essa pandemia, por exemplo, né, ela nos impôs uma prisão, né? Nós, particularmente, ficamos aqui em casa 120 dias, só nós, né? Sem nenhuma, só com a ajuda externa nossa, né? Assim, então, não deixou de ser uma prisão, né? E eu falo sempre para meus amigos: vocês não sabem o que é uma prisão domiciliar, vocês estão sabendo agora que vocês não estão podendo sair de casa. É cercear nossa liberdade. Aí uma pandemia, um vírus, né, invisível, tirou nossa liberdade. Liberdade de trabalhar, como a gente trabalhava, né? E até hoje eu vi uma conversação: vamos voltar para o velho novo. O velho que era antes, né? Vamos voltar para o modo de vida velho, que era muito mais agradável que esse modo de vida novo. Mas eu acho que nesse momento também da pandemia, que representou em algum momento uma prisão muito grande para nós, eu acho que o contato que você tem com a literatura, com a arte, enfim, com teus prazeres mais simples, modestos que sejam, que não é qualquer pessoa que pode ter, a gente sabe que não tem, né? Mas é a hora que talvez você tenha essas coisas para você sobreviver ao momento, né? Eu vejo que tem uma singularidade: a pandemia, a prisão, né? E o campo de concentração, que são coisas que tiram de você o seu ir e vir, né? Mas que podem te dar um sentido, e o sentido vem daquilo que a gente já falou, né? A Sibeli também falou, né? De você ter alguma coisa, que seja um amigo, que seja um outro mágica na sua vida, que você possa, um sonho bom, né? Um sonho de liberdade, né? Que aí você cria.
E o Andy tinha. E ele trouxe aquilo naquele momento do presídio, que ele entrou naquela prisão, conforme os anos foram passando, ele foi trazendo um pouco mais de vida, né? Não mostra como ele era antes, né? Como era antes, era uma coisa, só mostra na hora que chega o preso, né? Na hora que chega o preso é que você percebe um pouco, você tem um contato com o mundo externo. Está chegando alguém de fora para dentro, né? Então, mas chega lá dentro, pô, não tem alegria, né? Não tem coisa. Essa parte dele, quando ele, pelas atitudes dele, pelos atos dele, por fazer as coisas, apesar de ser um ambiente hostil, ele reescreve lá para os políticos do Estado, né? Uma carta por semana, enfim, tanto receber, tantos anos, 6 anos depois, chegou na mão de livro. Ele falou, agora vou escrever 2. Aí puseram uma anuidade para ele, para poder... E aí ele faz uma série de coisas. Eu acho que aí ele estava se sentindo menos... Eu acho, um pouco o Fernando falou agora, menos culpado, e ele também compartilhou isso com os outros, né? Aquele preso maluco estava ouvindo o Hank Williams, não fui saber quem é o Hank Williams, nem sei se tem música, mas deve ter, né? Porque a história tem algumas coisas reais lá no meio. Mas eu acho que você tem que ter sentido. Esse sentido é que faz as pessoas suportarem as horas mais difíceis. Porque senão você cai na depressão, né? Como a gente está sabendo que essa pandemia levou muita gente para a depressão, né? Levou muita gente para situações emocionais mais limítrofes do que a de pior, né? E tem causado isso. Mas é isso. Só isso. Posso falar um negocinho? É uma citação do Woody Allen, isso que você falou, Júlio. O Woody Allen, num comentário, disse assim: essa realidade é muito difícil, essa nossa vida é muito difícil. Tem momentos que a gente está sofrendo fisicamente, sofrendo emocionalmente, e a maior parte do tempo é frustração. Mas nessa mesma realidade é onde eu posso achar um belo filé com fritas. É por aí. Sensacional. É por aí. Você tem que achar um filé com frita, senão não dá para tocar coisa. Pô. Tem que ter. Mesmo que seja a coisa mais simples, né? Que daí se torna um banquete. Tinha um jurista italiano, viu, Fernando? Ele falava que você tem que ser até ético na velhacaria. É mais ou menos isso. Assim, né? Até na velhacaria você tem que ser ético. Você tem que achar alguma coisa que sustenta. Pode falar. Eu ia contar assim, né? O Júlio sempre comenta uma coisa que a prisão não precisa ser longa. O Júlio fala isso. Basta um dia você ter essa experiência, ela já é assim devastadora, né? Você ter essa experiência de repente, você não ter a sua liberdade está na mão de alguém, né? Então ele já traz assim um efeito muito forte, né? Ok. O pessoal está agradecendo bastante, o doutor Júlio, a Cibele. A Miriam Faria lembrou aqui do texto do Freud, Criminosos por Sentimento de Culpa. Não sei como a gente está de tempo, mas é mais agradecimentos agora. Eu entro nisso também, viu? De agradecimentos. Gostei muito da experiência, fiquei muito contente, entendi muito o gesto e o convite de vocês, que é uma forma de evidenciar esse começo da nova gestão, né? Então, eu queria agradecer muito, foi muito bom viver tudo isso junto com a Comissão de Cultura. Muito obrigada. Eu ando na mesma trilha, né? Aqui eu sou o Júlio da Cibele, então...
Eu agradeço também essa deferência pelo meu nome, né? Fico muito feliz. Já participei, acho que uma vez ou duas, não lembro, no presencial, né? Então, para mim, é muito agradável poder ter esse debate, até porque eu também sou um admirador da arte, né? Então, muito obrigado, viu? Agradeço mesmo, de coração. Bom, eu, em nome da Comissão também de Cultura, agradeço a Cibele, o Júlio, a todos os que puderam participar, estiveram com a gente, né? Não sei se a Eliana quer falar mais alguma coisa também, mas obrigado pela presença e a participação. Acho que é isso mesmo, né? Nossa despedida de todos, agradecimentos a Cibele, ao Júlio, que embora o Júlio diga que ele não fala muito diferente, mas ele falou sim, ele fez colocações importantíssimas para nós, que eu acho que é um vértice muito diferente, que não fica só na psicanálise, viu, Júlio? Gostamos muito. Agradecemos demais a todos os colegas que também assistiram, amigos, os que nos prestigiam sempre. E eu acho que a gente pode pensar até em finalizar, não, Luiz Fernando? Sim, claro. Acho que sim, Eliana. Então eu deixo isso para você. Bom, então eu de novo agradeço e espero que a gente possa aumentar a divulgação. Quem puder divulgar a nossa programação, vai sempre aparecer pelo Facebook do Núcleo, vai aparecer pelo Instagram também, e a gente, quem sabe, vai fazer também por e-mail e pelo WhatsApp a nossa divulgação. Então, divulguem todo o primeiro sábado do mês, às 17 horas. Muito obrigado. Obrigado, Sidney, pelo apoio técnico aí. Nada, é isso. É um prazer. Ô, Júlia. Tchau. Oi. Até mais. Eu não esqueça de salvar o bate-papo, tá bom? Você sabe? Como que eu faço, Sidney? Ainda não você falou.